Hoje vamos fazer algo diferente. A gente vai começar a ver essa matéria e ver o que os japoneses estão falando a respeito, porque basicamente a matéria está dizendo aqui que a Bakaichi, ou melhor, Takaichi, ela está procurando fazer a mesma coisa que o PT fez durante todos os anos no Brasil, que é a famosa política do Estado como indutor econômico. Ou seja, não se importa com os gastos públicos, você chama a dívida pública de investimento e sai fazendo dívida adoidadamente sem nenhuma preocupação com a política fiscal, de você ficar atento com o que você está gastando. E é exatamente o que está escrito nessa matéria. Vamos passar rapidamente por ela. Eu vou até traduzir aqui para ficar claro para todos vocês. A política econômica de Takaichi diminui a bandeira da solidez fiscal. Ou seja, a questão de você controlar ali o teto de gasto foi para o espaço. Não querem nem mais pensar no ato de querer gastar com modéstia. Agora, veja bem que essa matéria ela é uma matéria de ontem. Eu não passei essa matéria ontem porque eu fiquei um bom tempo pensando como que eu vou trazer isso sem falar tanto a respeito do Brasil, porque é um negócio que todo mundo sabe que vai dar merda. Nós brasileiros, a gente tem experiência de longos anos é, por saber que esse tipo de ação, esse conjunto de ações, levou a nossa nação à ruína. E eles estão passando a fazer a mesma coisa que deu ruim lá. Será que não tem ninguém aqui que está olhando para isso falando, pô, cara, é um governo de merda? E com o objetivo de trazer alguém apontando os erros, falando que esse é um governo de merda, eu pensei em ir para o X e buscar pessoas comentando a respeito sobre as ações deste governo, porque não é possível. Mas eu quero só trazer uma rápida leitura dessa matéria, porque é só para confirmar o que a gente está discutindo aqui, depois a gente pula nos comentários que também estão maluquice, cara. O governo da primeira-ministra Sanai Takaichi está trilhando um caminho econômico arriscado sob sua marca registrada de política fiscal responsável e proativa. Responsável não tem nada, porque eles estão literalmente largando a taxa de câmbio à deriva e você também tem um monte de salário sendo forçado com dinheiro público para cima. Então, é a política econômica mais keynesiana que você pode imaginar, interferência estatal a todo vapor e servindo aí usando a população de escravo para todo o planeta. É a mesma política escravista aí que rolou entre todos os anos que você tem aí de Japão. Agora, o ponto central da política básica de gestão da reforma econômica e fiscal, aprovada pelo gabinete em 21 de julho, é a eliminação da consolidação fiscal. Então, eles querem eliminar a consolidação fiscal, que havia sido um princípio orientador por 2 décadas. Então, eles estão há 2 décadas tentando combater a dívida deles, e agora, nesse momento, eles pensaram: bom, vou meter o foda-se, não quero mais pensar em fiscal, em consolidação fiscal e nem nada relacionado à despesa. Essa mudança drástica que reflete a postura de Takaichi abaixa a bandeira de solidez fiscal que vinha sendo hasteada mesmo durante a pandemia. Em vez de tentar alcançar um superávit anual no saldo primário, o governo priorizará a sustentabilidade fiscal, visando confirmar ao longo de vários anos que as finanças do país não estão deteriorando. A nova meta principal é uma redução constante da relação entre a dívida pública em aberto e o produto interno bruto. Então, o que eles vão fazer é o seguinte: eles vão pegar dívida sobre o PIB. Então, se de repente a dívida ela é 3 vezes maior que o seu PIB, e no ano seguinte a dívida é 2 vezes maior que o seu PIB, tá beleza, segue gastando, porque significa que o seu PIB ele ainda não tá tão, não causou uma porcentagem
maior que o ano anterior. Então, basicamente, eles vão seguir essa política que é mais ou menos semelhante ao que foi usado no Brasil. Foda-se que você está gastando muito. O importante é você fazer o PIB crescer de tal forma que a dívida, a relação de PIB e, e dívida pública vai estar numa porcentagem cada vez menor. Então, eles estão tentando remover todo o tipo de limitação que eles têm referente à dívida para poder gastar feito uns condenados, usar o Estado como um indutor da economia, dar aquela injeção de grana no país para movimentar a economia para frente. E nós brasileiros, a gente sabe o que acontece. Tem inflação, você vai estar inserindo um monte de grana na economia, como aconteceu, principalmente na época da pandemia, que você teve aquela rápida injeção de 2% de juros, e aí teve muita gente pegando emprestando dinheiro do Banco Central, e você teve a inflação vindo a galope para cima das pessoas, exigindo uma rápida subida da taxa de juros logo em seguida. E se manteve até hoje e a nossa economia se manteve estagnada. Então, muitas vagas de emprego que tinha, principalmente de engenheiro de software, você viu que elas acabaram deixando de existir, porque a torneira que estava ligada temporariamente para você criar dinheiro ali, ela se fechou. E aqui no Japão, essa torneira ela é aberta, tem muita gente que pega dinheiro aqui no Japão e manda para fora e utiliza essa grana. O mesmo aqui dentro também tem muita gente que faz esses empréstimos para, de repente, comprar ou uma casa ou, de repente, um negócio, porque o negócio de fazer empréstimo, por ter uma taxa baixa, é um negócio atrativo. Você consegue pagar facilmente, não é uma taxa absurda que você tem igual no Brasil de 14, 13%. E aqui no Japão, quando você soma isso, mais uma política que vai permitir que o governo ele faça esses usos de grana com baixa taxa de interest rate, taxa de juro, você consegue emprestar muito dinheiro, você injeta uma grande quantidade de dinheiro na economia da sua sociedade e, por consequência dos insumos que você tem, da obra-prima que tem ali, você tem a escassez ali, por ser escasso os itens que você tem, eles acabam se valorizando em relação à quantia de dinheiro que você tem, criando ainda mais inflação. Então você vê que o governo ele está condenando a sua população a ainda mais inflação, mais poder de compra fraco e trazendo cada vez mais turistas para cá para tentar manter a balança comercial positiva. Então, basicamente, com essa atitude econômica de países fracassados, o Japão ele assinou sua certificação de país de terceiro mundo, porque não é mais um país que você pode considerar de primeiro mundo, um país rico, como você pode ter na sua imagem, em sua cabeça, porque esse tipo de política só existe em países que não têm um domínio da sua economia. Eles perderam totalmente o controle, a capacidade de deixar a economia simplesmente fluir, e por conta disso eles vão ir por água abaixo. Aí você pode ver aqui na matéria doutoria construída sobre a esperança. Então o jornal aqui ele faz uma crítica porque ele espera o governo ele espera que vai ter algo positivo lá na frente com essa política, mas ele vai depender muito das taxas de juros baixas para ter o alto crescimento. Então, se a taxa ela sobe, vai ficar muito difícil o Japão ele pagar a dívida que ele tem, mesmo com esse aumento aí de PIB. Por mais que você aumente a PIB na nação,
A taxa de juros, se ela subir, a dívida final ela vai se multiplicar muitas vezes. E como você não tem total controle dessa taxa de juros e ela já se mostrou subindo pouco a pouco, isso aqui não vai dar certo. O Japão ele está assinando sua carta para derrocada. E aí, promessa sem preço. Esse aqui é um outro cúmulo aqui. Com relação ao corte do imposto sobre o consumo para a qual uma decisão política é esperada até o início de agosto, esse aqui é aquele corte de 8% a 1%. O objetivo é alcançar uma taxa efetiva zero. Então, ela mentiu aqui, né? Na verdade, vai ser 1%. Só que o plano não esclarece como garantirá a receita anual de aproximadamente 5 trilhões de ienes necessária para essa medida. Então, esses 5 milhões de ienes, ela não deu explicação nenhuma da onde que ela vai tirar para cobrir, porque uma vez que você abaixa esse imposto, o buraco que vai ficar ali, ele precisa de um local para repor, né? O governo ele não está conseguindo cortar gastos no Doge, ele não sabe da onde que ele vai fazer o corte ou de repente arrecadar mais, ele não tem uma fonte extra de dinheiro, então ele simplesmente falou, vamos deixar de arrecadar, só que eles não explicaram o que eles vão fazer. As opções que eles têm é ou aumentem o imposto de algum outro lugar, ferra ainda mais estrangeiro, ou de repente lança títulos, né, títulos valendo grana. Então o governo ele tem tudo para ferrar a população para tentar garantir esses 0% aqui, esse 1%, e por que eu digo ferrar a população? Porque a população ela vai ter que, de alguma forma, cobrir esses 5 trilhões, porque o governo ele nunca vai pensar em cortar do seu próprio bolso. Eu já passei a matéria anteriormente no canal falando que o governo ele não vai cortar grana dos seus projetos. Tem aquela ministra Katayama, que é a das finanças, ela já chutou o balde, cara. Ela olhou, falou com cada um dos ministros. Os ministros falaram: não tenho nada para eu cortar aqui, não. Então eu vou deixar por isso mesmo. Foda-se. Não quero fazer nada para tentar cortar os projetos que tem aqui. E infelizmente vai ficar assim. Falha do departamento aqui, do ministério. E basicamente essa revisão dessa matéria, vocês podem ver que a gente está caminhando para um Brasil, um Japãozinho, né? Infelizmente. E aí eu fui para o X procurar o que as pessoas estão falando a respeito dessa matéria, porque não é possível. Como que a gente está aqui no Japão caminhando para medidas tão assim que já demonstraram que se você faz essas ações, você vai inevitavelmente virar uma nação de merda. E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui, o que os japoneses estão comentando, para ver se eles estão tão fraco da cabeça assim, ou se de repente eles têm ciência do que está rolando e estão de alguma forma sendo impedidos de votarem pessoas decentes. Mas pelo que eu vi, não tem pessoas decentes na política daqui. É isso que cria um desânimo na nação. Você não tem políticos que tragam novas formas de pensar economicamente. A predominância aqui é o Keynes. Então você não tem a oposição de pensamentos econômicos para tentar trabalhar nessa nação. E por conta disso você acaba tendo sempre os mesmos políticos, por mais que eles tenham uma política de conservar os seus costumes e teoricamente, entre aspas, direita, entre aspas, você não tem uma política econômica que vá de encontro a ideias liberais de deixar simplesmente o mercado se autorregular. Você tem o mercado fortemente tendendo a Keynes e os japoneses somente conhecem essa vertente. Mas a população em si, por mais que eles conheçam apenas essa vertente, eles fazem alguns comentários, alguns poucos comentários aqui que eu achei interessante. Eles fazem umas críticas que eu realmente não esperava. Então,
Então, por exemplo, esse cara aqui, eu não sei quem é ele, eu tinha visto um professor de economia. Deixa eu ver. Ele é um escritor e jornalista, autor de diversas obras. Ok, parece ser um cara. É, jornalista geralmente é meio assim, curte um Keynes. No Diretriz Óssea, que foi essa reunião aí que ela falou que vamos virar um Brasil, o Asahi explode frustração com a bandeira da solidez fiscal sendo abaixada. Então o jornal ele não curtiu, então ele está lamentando aqui essa política da brasilificação, removendo a restrição da meta de superávit primário único ano, introduzindo um quadro especial de múltiplos anos, que permite grandes investimentos de médio e longo prazo. Isso é intolerável para o Ministério das Finanças. Isso é o que eu falei, a Katayama ali está comendo mosca, não está fazendo porra nenhuma. Acho que nem se manifestou frente a essa loucura aqui de pegar PIB, dívida e ficar brincandinho de porcentagem, que controla o Asahi. E investimentos em escala de 370 trilhões de ienes em IA, semicondutores, defesa, prevenção e desastres também são impressionantes. Avante Japão. Então, eles estão prometendo umas loucuras aqui em investimento em IA, semicondutores, defesa, prevenção e blá blá blá. Só que ninguém sabe exatamente de onde que isso vai sair, né? Assim, eles não mencionam, mas eles vão colocar a mão toda, os braços junto, dentro de toda a população japonesa, naquele buraco, e arrancar. Porque é exatamente isso que eles vão fazer para tentar cobrir esse arrombo aqui que vai ser. Eu já vou pensar qual outro país que eu vou ir, porque tá foda, velho. A partir de agora, a opinião pública conservadora se unindo em bloco para proteger esse governo. É a hora. Então, eu não sei se esse cara tá criticando ou tá apoiando, só tá constatando que a galera que é conservadora, de fato, que abraça todas as loucuras que ela diz, vai se reunir para tentar defender essa merda toda aí. Ah, esse cara parece ter o selinho. Isso não é coisa de político, é ação de um pensador. Ele tá defendendo. Ah, beleza. Esse cara aqui ele tá sendo defendido porque, obviamente, ele está criticando essa política cagada. Não me importo com coisas como a Sahiga ou esse tipo de desabafo qualquer. Diz logo para eles cortarem os impostos rapidinho e cumprirem as promessas. Então, esse aqui é o típico japonês médio. Ele tá cagando e andando para tudo. Ele só quer viver gostoso e quer o corte de impostos a todo custo. É meio que um brasileiro médio, né? Todo mundo fala, eu não quero pagar imposto, eu quero mais corte de imposto. Só que eles não fazem o esforço de tentar ver o que está acontecendo, estudar o ambiente, ver quem que eles devem ouvir de político e de quem que eles devem fugir. Então eles não têm muita noção para onde ir. Então você tem bastante desses indivíduos médios, aparentemente, aqui no Japão também. Vamos ver mais um comentário. Finalmente, 163 ienes por dólar. Política de tolerância ao iene fraco. O ministro das Finanças só faz intervenções verbais e o mercado nem liga. Então, essa crítica que eu estou fazendo há algum tempo, né? Essa Katayama, ministra das Finanças, ela é um poste, cara. Ela só vai, fala lá, eu achei muito feio que vocês não estão fazendo corte nenhum nas despesas. Eu não gostei, achei muito feio. Só que você não tem, de fato, ações concretas dela. O mercado nem liga. Então você vê que por mais que ela fale que ela não está gostando, você tem o iene subindo. Eu gostei do comentário desse cara aqui, porque ele é alguém que está atento e ele vê que o ministro de Finanças ele é literalmente como é que diz? É aquele cara que ele fica na fazenda para espantar, ele é um espantalho, né? Ele só espanta as pessoas que estão querendo fazer gasto, mas como a gente sabe que é um espantalho, a gente nem liga. Desde que baixamos a bandeira da consolidação fiscal, a desvalorização do iene e a venda de ativos japoneses estão impressionantes, não é?
Só que eu acho que ele está sendo irônico porque ele está achando que está vendendo muita, muito ativo japonês. Então ele está provavelmente criticando, falando que o Japão está se vendendo para outras nações. O que não deixa de ser verdade. Se você tem um iene muito fraco, você tem uma galera muito louca vindo para cá e comprando de tudo, você está se vendendo. Literalmente é uma prostituta. Não entendo coisas difíceis da economia, redução de impostos e medida contra a imigração. Por favor, façam isso sem quebrar a promessa. Aí, mais um. Esse aqui é a figura do japonês mediano, né? Da mesma forma que você tem o bocileiro mediano, você tem o japonês de merda mediano. Esse aqui, o que ele fala? Ele é o quê? Ele quer o quê? Viver bem, gostoso, ele não quer imposto, e ele tá ali aplaudindo, vai lá, Takaichi, baixa nos estrangeiros, Takaichi, vai lá. Tá aplaudindo a derrocada que ela tá fazendo com os imigrantes, porque são os imigrantes que seguram a base da economia aqui. O Japão ele é uma nação que depende de imigração. Se os imigrantes todos saem, acabou o Japão, porque só vai ter os poucos japoneses jovens atuando. Então, se você mantém só essa galera aqui para sustentar uma porrada de velho, não vai rolar, cara. O país ele acaba em 2 meses. Eu espero que isso um dia aconteça dos imigrantes saírem para eles sentirem só o gosto que é de você ter que depender de imigrante, por mais que você não goste deles. Então esse aqui é o puro retrato, cara. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação dele. Infelizmente eu não tenho tanta informação, tantos detalhes do cara. Geralmente o japonês ele é bem reservado, eles prezam muito pela privacidade, é difícil você pegar a informação deles. E aí você tem esse tipo de japonês médio. Vamos ver o último aqui, porque o outro perfil que eu achei também tem umas figuras interessantes. Você é um idiota, isso é o cúmulo de culpar os outros. É algo que você ouve desde a época de Junichiro Koizumi. Se você vai parar, pelo menos resuma o que tem feito nos últimos 25 anos. Então o cara ele tá provavelmente bravo, claramente bravo, com o jornalista aqui, que ele foi contra a política, e ele tá provavelmente do lado do governo, atual governo, falando que tem que ver o que foi feito nos últimos 25 anos, porque pode ser algo, sei lá, de repente da herança maldita ou algo assim, não está muito claro. Sei lá, se ele está defendendo o governo é porque não mancha de porra nenhuma e tá querendo só, é, como é que diz? Adotar o seu político de estimação para cuidar dele e defender com unhas e dentes. Infelizmente você tem esse tipo de pessoa que também. Bom, vamos pular para outro, porque esse cara aqui ele tem muito japonês médio aqui, embora exista um ou outro que está fazendo críticas bem interessantes. Traidores liberais. Interessante, que vergonha não sentir ao defender aquele idiota. Foi daqui que eu tirei esse nome, Bacaite. Que vergonha não sentir ao defender aquele idiota do Bacaite. O palhaço reacionário nojento. Só para conseguir trabalho? Então, pelo nome aqui, eu acho que ele deve conhecer um pouco do que a gente defende de liberalismo, não sei. Talvez ele esteja criticando os esquerdistas. Eu não tenho certeza quanto a esse perfil, você não vai ter muita informação a respeito, mas consequentemente ele está criticando a Takaichi, ele tá bravo com o jornalista, muito provavelmente porque ele estava do lado dela para conseguir emprego, conseguiu e agora ele está criticando. Então ele está falando, pô, cara, você estava defendendo a Bacai só para conseguir o emprego e agora você está aí fazendo matéria de crítica, né? Então você tem esse tipo de drama por aqui também. Bom, esse foi críticas e debates, entre aspas, dentro do perfil desse cara aqui, Takashi Kadota. Mas tem um outro cara que eu achei
esse maluco aqui. Esse deve ser o cúmulo daqueles esquerdistas que são professores de universidade e querem defender o governo de qualquer jeito. Você pode ver, ó, professor da Universidade de Caetsu, presidente do não sei o que, doutor em políticas públicas. Eu tinha eu estudei na USP e no meu campus tinha o curso de políticas públicas. Meu amigo, quantia de esquerdista que tinha por metro cúbico ali era insano. Eu não sei como eu fui por caminho oposto deles, mas enfim, você vê que é um cara que ele está inserido no governo e ele vai mamar as tetas do governo igual um condenado. Agora, vamos ver se eu tenho aqui o que ele falou dessas medidas da CAIT. O que aconteceu com o guia de choque ósseo? As taxas de juros de longo prazo caíram. Que frustração. Quem chama isso de choque não está se referindo a um choque para a economia, mas sim a um choque para si mesmo como detentor de privilégios estabelecidos, não é? Tenha cuidado com a diretriz óssea. O equilíbrio fiscal do governo Koizumi, investidores estrangeiros têm dúvidas. Nihon Keizai Shimbun. Então ele tirou misturou, eu acho, fez referência a esse jornal aqui para mencionar isso. Aí ele perguntou o que houve nesse choque ósseo aqui. Esse choque ósseo foi a reunião que eles comentaram a respeito da política da Takaichi, que a gente vai ir para brasilificação. Aí o que falaram lá? Cuidado com o Honebuto, que é esse incidente, essa reunião. Investidores estrangeiros têm dúvidas sobre os esforços de consolidação fiscal do governo Takaichi. Então, os investidores estrangeiros, que é a galera que olha para o país e fala, será que eu devo investir nesse país, sim ou não? Como será que está as despesas dele? Será que eu vou fazer um bom negócio deixando meu dinheiro aqui? Ou eles vão raptar o meu dinheiro para fazer uso indevido dessa grana? Então, os investidores estão começando a ativar ali um alerta, né, de acordo com essa política de merda, e provavelmente vai assim afastar possíveis investimentos estrangeiros do país, infelizmente. A gente já tem essa política de merda do Japão querer fazer de bom moço para todo mundo, só que ele não percebe que não é se fazer de bom moço que vai atrair investimento. O que vai atrair investimento é você ter uma boa ideia que vai gerar ROI, que vai gerar retorno do investimento a longo prazo. Se você ficar brincando de ser bom moço, é política populista de merda, que você só vai atrair amiguinhos. Você, quando está no negócio, quando você está querendo resolver problemas de longa escala, você não quer ser amiguinho, você quer soluções frias e calculistas que vão trazer retorno do investimento que você vai fazer. Então você não pensa em fazer amiguinhos, cara. É difícil, parece que tem a galera que está no governo tem uma ânsia de não entender o que é pensar estrategicamente em um negócio que vai dar um retorno e ver se esse retorno vai ser maior do que a grana que eu coloquei ali. Infelizmente, eu acho que para todas as pessoas que forem trabalhar no governo, eles deveriam ter um curso de empreendedorismo. Eu compartilho essas matérias aqui com vocês porque na minha graduação eu estudei empreendedorismo. Eu fiz um plano de negócios, eu vi cada etapa do plano de negócios e eu entendo que quando você monta um negócio, é óbvio que você vai ter um período no tempo que o seu investimento, a partir de um determinado momento, determinado ano, ele vai compensar a grana que você investiu ali e vai passar a ter retorno contínuo e crescente se você teve uma estratégia bem definida para ter esse crescimento. E esse tipo de conhecimento é algo que falta nos políticos. Eu acho que eles não têm esse tipo de noção, porque eu moro aqui, é uma sociedade orientada à carreira. Tenha um bom emprego e você vai conseguir seguir com a vida tranquilamente. E aí no futuro você vai simplesmente ter a aposentadoria do papai governo e tudo irá bem.
Eles não têm o pensamento de criar. Bom, vamos ver o que foi os comentários em cima dessa matéria, porque basicamente ele falou o que aconteceu nessa reunião, as taxas de juros de longo prazo caíram, que frustração. Quem chama isso de choque não está se referindo a um choque para a economia. Então, ele falou: isso não é um choque para a economia, mas sim um choque para si mesmo, como detentor de privilégios estabelecidos. Não é? Então ele está criticando os investidores, porque os investidores ficaram chocados com a notícia. Então ele basicamente falou merda com merda aqui, porque ele está querendo defender o governo a todo custo, com a matinha dele. E a gente vai ver os comentários que estão sendo feitos referente a isso, para ver se tem pessoas que estão putas ou não com a brasilificação. É uma visão new que combina com a primeira-ministra Koichi, e o que você pode enganar com isso são apenas alguns fiéis cegos. Então você tem um cara meio com raiva ali, que você está dizendo, com o iene em baixa histórica passando dos 163 ienes, não fala qualquer coisa. Então, mais um cara aqui que ele não está feliz com o comentário do professor. Você vê que teve muitas visualizações, então é um cara que tem visibilidade. Você pode enganar os alunos que está responsável ou atacar it, mas acho que os usuários do X não vão cair nessa, hein? O cara ele tá sendo metralhado aqui pelos seus fãs. Eu curti. Os japoneses parece que estão com os olhos abertos frente a isso, pelo menos alguns deles. Esse aqui. Em decorrência das robustas diretrizes políticas, espera-se que os preços das ações dos títulos do iene subam. Ah, não sobe. Não sobe mais jamais. Vai ter vendas, mas, cara, se sua moeda é uma merda, acho que não vai compensar tanto. Você vai ter uma boa de uma inflação. Só dá para dizer que está subindo. Mas será que o juro de qual país que você está olhando? O que diabos é isso exatamente? Bom, não é o iene. Eu não entendi muito bem esse comentário. Que aparência horrível, não há nem um pingo de inteligência. Para opiniões contrárias às suas, só consegue responder com insultos e deboche. Não parece em nada com o comportamento do professor universitário. Os alunos devem estar com pena. Além disso, suas afirmações estão completamente erradas, como se fosse algo natural. O cara ele tentou defender o governo, mas aparentemente o japonês usuário do X ele está com o olho aberto. É meio semelhante com o Brasil, né? Você querendo ou não tem os usuários do X que manjam o que está rolando no país. E aqui você tem a mesma coisa, você tem a galera direcionando críticas às pessoas que formam cabeças e provavelmente vão influenciar as novas gerações com pensamentos de merda. Não consigo entender essa mentalidade de querer se gabar só porque caiu um pouco temporariamente. É mesmo um economista. Dá para ver claramente no gráfico que as taxas de juros estão subindo constantemente e o iene está desvalorizando cada vez mais. E aí com isso aqui, como que um investidor ele vai de repente ficar feliz com isso, né? Como que um investidor estrangeiro vai olhar para os dados desse país e pensar, o país está bem, vou abrir uma empresa aqui. Eu pensei em abrir uma empresa aqui, eu pensei, pô, cara, o Japão ele tem uma liberdade econômica um pouco maior que a do Brasil, vou abrir um negócio. Só que eu comecei a olhar esses dados e pensei, vai a merda, eu não vou abrir um negócio nesse país não. Eu dei kit nessa ideia, cara, eu vou só viver gostoso como um engenheiro de software, porque infelizmente eu vou deixar o plano do empreendedorismo para um outro país, cara. O Japão não é mais o que foi um dia. É, bom, eu vou ficar por aqui. O vídeo já está bem longo e eu acho que a gente pode ver que tem uma maioria aqui de japoneses lúcidos que eles manjam o que está acontecendo. A gente
não tem tanto japonês estúpido, estilo vai lá Takaichi, bate nos estrangeiros Takaichi. Então, tem sim uma galera nesse naipe, mas tá meio a meio, né? No fim das contas, tá meio igual o Brasil, vai? Vamos ser honestos aqui. Você tem é, metade da população brasileira ali petista, esquerdista de merda, e metade lúcida. Ah, não, pior que não é metade lúcida. Aqui tem uns 25, 30% que eles são de direita só para fazer parte do grupinho de direita. Então, quem tem realmente noção mesmo deve ser uns 10%. Por isso que o país está uma desgraça. No Japão eu não sei bem como que está essa divisão. Aqui você tem a impressão que dá meio a meio. Você tem meio retardado que vai defender o governo de qualquer jeito. E uma outra metade ali que vê que não está muito bacana, né? Só que infelizmente você não tem uma ideia central do que deve ser feito para a nação e de fato para frente. Você não tem um pensador que é capaz de guiar a nação. Tem todo mundo sempre com o mesmo pensamento keynesiano, que o Estado ele tem que ser grande e organizar a economia, que ele tem que ser o cara que vai cuidar de tudo, controlar tudo, e favorecendo assim muitas formas de corrupção, imposto alto e todos os problemas que já existem hoje no país. Então, essa análise de hoje, meus caros, eu só queria passar firme nessa matéria aqui, porque infelizmente o destino final do Japão é virar um Brasil. Se vocês quiserem um dia provar isso, é só puxar essa matéria aqui e mostrar para o chat GPT. Eu vou fazer essa demonstração agora, quer ver? Ó? Me explique como essa matéria se assemelha ao PT do Brasil. E aí vocês prestem atenção o que ele vai falar. O Estado como motor de crescimento, é o que eu falei. O PT também utilizou uma lógica semelhante em vários momentos, fortalecimento do BNDES, financiamento de grandes empresas nacionais, menor prioridade para equilíbrio imediato nas contas públicas, cortes de impostos para estimular o consumo. Isso aqui eu acho que não tá certo não, hein? Eles estão querendo mais imposto. Grandes investimentos públicos. O plano fala em mobilizar 360. Ai, meu amigo, eu tô com medo desse país, cara. Quando eu olho esse tipo de coisa. Conservadorismo social. Isso aqui é a grande diferença. O PT ele é mais para progressista. Aqui você tem um conservadorismo e um político mais para a direita. Então você tem essa antítese, né, que diz que é um oposto do outro. Então, infelizmente, o Japão ele é um político, tem uma política à direita nos costumes e uma economia totalmente à esquerda, cara. Uma economia nojenta, velho. Dessa forma, o país ele vai ir cada vez mais pro abismo mesmo, infelizmente. Mas, enfim, comparando com as notícias que eu vejo no Brasil, ainda é a melhor opção estar por aqui. Pelo menos questão de costumes, porque questão de conhecimento bruto de economia e o assunto que a gente domina aqui de fato, a gente consegue passar para a nação. A gente consegue ensinar as pessoas que estão próximas da gente, mostrar outros pontos de vista. E a gente tem uma sociedade que você consegue se socializar sem ter nenhum tipo de conflito entre a esquerda e a direita. Então você consegue trazer esses tópicos e mostrar que esses tópicos podem ser aplicados aqui. Mas até que esse tópico chegue em alguém que esteja no poder, eu acho muito difícil. Eu acho que os grupos políticos já são fechados o suficiente para ninguém que queira mudar o sistema se adentre, infelizmente. Então, o Japão está exatamente configurado da maneira que ele tem que estar para o sistema, que é tornar-se um Brasil daqui a alguns anos. Esse é o vídeo de hoje, senhores. Caso vocês tenham curtido, considere se inscrever no canal.
Fique à vontade na seção dos comentários para adicionar algo a mais. Deem um joinha aí para fortalecer. E eu não sei se tem opções aí para doação. Eu estou criando alguns projetos interessantes. Eu estou numa semana de férias, então caso vocês queiram apoiar a continuidade do canal e os novos projetos, deem um joinha aí. E até o próximo vídeo. Falou!